Reverendíssimo Diácono Sandoval, ouvintes da Cacau FM e Bicaraí Web Rádio, irmãos e irmãs que rezam de casa pelas redes sociais da nossa paróquia, povo de Deus que se reúne aqui na igreja para celebrar essa Eucaristia. Não sei se vocês observaram que Santa Dulce dos Pobres saiu do lugar dela hoje, né? Veio para um lugar de mais destaque na igreja. Será que se perguntaram o motivo? Por que Dulce dos Pobres está ali? Hoje nós celebramos o Dia Internacional do Pobre. E quando a gente pensa em alguém que cuidou dos pobres, aqui na Bahia nós temos uma referência que é Santa Dulce dos Pobres. E o Papa Francisco, há 5 anos, instituiu esse dia, Dia Internacional do Pobre. O tema de hoje, pobres sempre tereis convosco. Está lá nas Sagradas Escrituras, Jesus que fala para os fariseus e também para os discípulos, numa ocasião onde ele estava fazendo a refeição na casa de um fariseu, e uma mulher entrou, chorou aos seus pés, lavou os pés com lágrimas, enxugou com os cabelos e depois derramou um vaso de alabastro na cabeça de Jesus. E Jesus, conversando com aquele fariseu, e vai então acolher aquela mulher pecadora, considerada mulher pecadora para o convívio social, e a acolhe na sua pobreza, na sua miséria, e por isso ele diz: pobres sempre tereis convosco. O Papa Francisco escreveu uma mensagem para esse dia tão bonita, e ele faz uma reflexão sobre esse texto, e ele diz justamente isso: a mulher reconheceu em Jesus a sua pobreza. Jesus já estava a caminho de Jerusalém, indo para a experiência de cruz. Apesar de estar com tanta gente ao seu redor, às vezes ele se sentia só. E aquela mulher, na sua pobreza, toca na pobreza de Jesus. Jesus é aquele que reúne em si a pobreza de toda a humanidade. Então o pobre toca no pobre. E Jesus então alerta a todos: pobres sempre tereis convosco. Ou seja, o pobre em nosso meio, ele é um convite a exercitar aquilo que Deus coloca em nosso coração como caridade. São Paulo chama de caridade, traduzindo justamente a palavra que é amor. Então, nós devemos amar. E quando nós exercitamos o amor para com os pobres, São Vicente de Paulo, tantos outros santos dizem isso, né? Toda vez que você for um pobre, está indo ao Cristo Jesus. Então hoje somos convidados pela igreja a celebrar esse dia, lembrando que em nosso meio existem muitas pessoas necessitadas, existem muitos pobres em nosso meio, e nós, assim como Cristo, que acolhe aquela pobre mulher, devolve a ela a dignidade, devolve a ela a esperança, traz ela para o meio, assim também Cristo espera que todos nós, os cristãos, façamos o mesmo. Por que o Papa Francisco instituiu o Dia do Pobre? Porque desde a conferência de Aparecida, em 2007, os bispos reunidos ali em Aparecida do Norte, eles refletiam, e o Papa Francisco na época era arcebispo em Buenos Aires, ele fez parte dessa 5ª conferência que aconteceu em Aparecida. Eles fazem uma reflexão acerca
dos novos rostos que têm surgido na sociedade de pobreza. E um dos rostos é os invisíveis. As pessoas já não veem mais os pobres, já não conseguem ver e sentir compaixão. Então, em Puebla, já se refletia isso e dizia: a igreja, ela é preferencial pelos pobres. A igreja precisa estar inclinada para essa realidade e cuidar dessa realidade. E vem uma reflexão de lá. Chega em Aparecida em 2007, mais uma vez, se vocês pegarem o documento de Aparecida, vai estar lá essa reflexão tão importante, onde convida-nos, enquanto igreja, a não perder a sensibilidade para com a situação de vulnerabilidade do outro, porque a sociedade já está vivendo assim. Já é indiferente à pobreza do outro, indiferente ao sofrimento do outro, principalmente em tantas situações que nós encontramos em nosso país. Pessoas em situação de rua, pessoas em situação de dependências químicas, pessoas em situação de pobreza extrema que falta o necessário para alimentar seu pão de cada dia. Então, é uma realidade que se faz presente em nossa história, se faz presente também em Ibicaraí. Nós sabemos que tem pessoas que passam por necessidades, que sentem fome, não gritam, não saem bater nas portas, mas nós temos pessoas que estão se virando, pescando nesse rio, que já está tão poluído, né? Quantas vezes a gente encontra pessoas indo ali com as varinhas de anzóis nas costas, para entrar nas fazendas, para pescar um peixe. Eles vão por diversão? Não, estão indo por uma necessidade. Falta em sua casa o alimento, falta em sua casa a mistura, né, como a gente chama em nossa região. Então eles estão buscando alguma maneira. E isso é uma realidade em Ibicaraí, mas pelo mundo afora. A pobreza, né, a fome, a miséria é uma realidade que está presente no mundo. Então nós, enquanto igreja, caríssimos irmãos e irmãs, pregamos o Evangelho, vivemos e seguimos a Cristo Jesus, e devemos então atualizar tudo aquilo que Jesus fez. Às vezes nós somos homens e mulheres de oração, queremos o céu, mas esquecemos que o céu se alcança pelas ações que nós aqui exercitamos. Deus nos concede através da graça, mas espera que nós também sejamos protagonistas desse caminho para alcançar o céu. E se alcança o céu, então, vivendo justamente esses ensinamentos de Cristo Jesus que Ele ensinou e fez. A liturgia de hoje nos fala sobre os últimos acontecimentos lá no final dos tempos, né? Na profecia de Daniel, nos fala de um tempo de angústia, de um tempo de tribulação, mas depois da angústia, das tribulações, esse povo será salvo. Depois da angústia, depois da tribulação, virá a salvação. Mas é interessante percebermos também que nessa mesma profecia de Daniel, ele diz: mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Caríssimos irmãos e irmãs, o que é que essa profecia está nos dizendo? Chegará o fim, os últimos acontecimentos irão, está se aproximando, mas quem brilhará como o firmamento? Quem brilhará como as estrelas por toda a eternidade? Aqueles que forem
sábio, quem tiverem sido sábios. O termo sabedoria, mais uma vez, aparece na liturgia nessa semana. Na quinta-feira, nós tínhamos ouvido, rezado com o livro da sabedoria, que fazia um elogio justamente à sabedoria. E na profecia de Daniel hoje, mais uma vez, nos diz isso. Os que tiverem sido sábios, e aqueles que ensinarem aos homens o caminho da virtude, sabedoria que vem de Deus, e virtudes também que vem de Deus. Ou seja, para ensinar o caminho da virtude, é preciso que seja virtuoso, é preciso que seja virtuosa. Então, caríssimos irmãos e irmãs, duas coisas nós precisamos, a partir da perspectiva de Daniel hoje: pedir ao Senhor essa sabedoria. E aqui nós lembramos do tempo de Noé. Enquanto Noé ouvia e acreditava nos ensinamentos de Deus, via os sinais e começava a se preparar para o que se aproximava, o povo vivia dando-se em casamento, bebendo, vivendo como se Deus não existisse. Naquele contexto de Noé, Noé era o sábio. Ele usou de sabedoria, ele observava os sinais, ele acreditou naquilo que havia sido anunciado, que o dilúvio viria e que era preciso então se preparar. Noé prepara a sua arca juntamente com a sua família. Enquanto ele estava se preparando, quantas vezes as pessoas o chamavam de louco, riam da cara dele, porque ele estava seguindo aquilo que Deus apresentava, até mesmo por sinais. Ele se preparava para ser salvo, ele preparava a sua arca da salvação, e quando o resto do povo vivia como se essa realidade não iria chegar. Mas quando de fato acontece o dilúvio, ele com a sua família se salva, porque ele estava preparado, enquanto todos os outros vêm a perecer. No mundo de hoje, caríssimos irmãos e irmãs, se nós não usarmos de sabedoria, nós viveremos tal como aquele povo que olhava para Noé e riam da cara dele. Não acreditavam nos desígnios de Deus, não acreditava que o fim estava se aproximando para eles. Por isso, nós precisamos usar de sabedoria, e que essa sabedoria possa aumentar a nossa fé em Deus e principalmente no seu mensageiro, na sua palavra encarnada, que é o Cristo Jesus. Precisamos acreditar em tudo que Jesus nos ensinou, em tudo que Jesus pregou e transmitiu para os seus discípulos. Hoje, Jesus também fala sobre isso, né? Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu, e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ainda ele diz: em verdade eu vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus dava um choque nos discípulos com este evangelho de hoje. Chamava os discípulos a caminhar nesse mundo atentos, porque esse dia vai acontecer. E ao mesmo tempo, com esse ensinamento, chamava os discípulos a purificar a sua fé, em um contexto de um povo pagão, que acreditava que o sol era um Deus, que acreditava que a lua era um Deus, que pegava,
os elementos da natureza e tinha como deuses, Jesus mostra que esses deuses todos cairão. E quem vai permanecer é o Filho do Homem. Então Jesus alertava aos discípulos para que eles não vivessem esse politeísmo, né? Crendo em vários deuses, mas um único Deus. E o Deus verdadeiro que enviou o seu Filho para salvar a humanidade inteira. Então o céu, a terra, tudo isso vai passar, mas o Filho do Homem vai vir com grande glória e poder, porque a sua palavra não passará. Então aqui Jesus convida os seus discípulos a fazer justamente essa purificação da sua fé. Não devemos acreditar em deuses, mas tão somente em Deus, naquele que enviou o seu Filho para salvar a humanidade inteira. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é aquele, caríssimos irmãos e irmãs, o sumo sacerdote, que com um único sacrifício, ele libertou a humanidade inteira dos seus pecados. Ele é o sumo sacerdote, o sacerdote por excelência. Enquanto outros sacerdotes celebram cultos para alcançar o perdão dos seus pecados, Jesus celebrou um único sacrifício, e esse sacrifício foi suficiente para perdoar o pecado de toda a humanidade. Lá no versículo 18, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Uma vez perdoados, então não tem por que mais fazer sacrifício para alcançar esse perdão. Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, perdoou os nossos pecados. Somos todos perdoados. Precisamos então viver a partir dessa graça, a graça do perdão concedido por Deus na pessoa do seu Filho Jesus, por misericórdia de todos nós. Nós não merecíamos, mas Deus, que é tão bondoso, enviou o seu Filho Jesus para expiar os nossos pecados do alto da cruz. Então, os sacrifícios que hoje nós celebramos, a Eucaristia que nós celebramos, já não celebramos para perdão dos pecados, mas celebramos, caríssimos irmãos e irmãs, para glorificar o nome de Deus e reconhecer que todas as vezes que nós celebramos a sua palavra e comungamos o seu corpo e o seu sangue, nós renovamos a nossa fé no Cristo Jesus ressuscitado, e assim nós nos colocamos nesse caminho para a ressurreição. A Eucaristia é um alimento diário que nós necessitamos para permanecer nesse caminho de salvação eterna. Já somos salvos por Cristo Jesus, mas podemos nos perder se não perseverarmos nesse caminho da salvação. Por isso, usar de sabedoria. Por isso, exercitar as virtudes, ser homens e mulheres virtuosos nessa vida e levar tantas outras pessoas também a descobrir o caminho da virtude. Brilharão no céu aqueles que ensinarem o caminho virtuoso, mas devemos nos perguntar: somos virtuosos nessa vida? O que é que nós temos feito de bom? O que é que nós estamos fazendo, caríssimos irmãos e irmãs, todos os dias? Quais as ações virtuosas que nós estamos praticando? Por isso, nesse dia que celebramos o Dia Mundial dos Pobres, que nós peçamos ao Senhor que nos conceda essa graça, a graça da pobreza espiritual, pois bem-aventurados pobres em espírito, porque alcançarão sempre as graças de Deus, verão a Deus. A pobreza de espírito nos faz depender sempre de Deus, e é assim que nós devemos viver nesse mundo, pobres em espírito, puros de coração, misericordioso para com todos, exercitando o amor e buscando viver todos esses ensinamentos de Jesus, sem esquecer, caríssimos irmãos e irmãs, que os pobres, eles nos ajudam
a entrar no céu. Nos ajuda a entrar no céu. Numa das preces para o sacramento do matrimônio, nós rezamos assim: que o casal, que a família abram sempre a porta da sua casa para os pobres, pois eles um dia lá no céu, felizes, estarão lá para abrir as portas para aquelas famílias que acolherem esses pobres. Que possamos viver a partir dessa perspectiva. Peçamos à Imaculada Conceição, a São José e a Santa Dulce dos Pobres que interceda por nós e que nos ajude a viver nesse mundo com sabedoria e com virtude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.